Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje a gente vai ver como fazer uma importação de dados via XLS, tá? Não vou chegar a transformar os dados que eu tenho em CSV, porque imagina o seguinte, imagina que você está fazendo uma instalação do seu sistema num cliente novo, e aí o seu cliente novo não conseguiu acesso ao banco de dados, você não conseguiu acesso ao banco de dados dele para poder trazer algumas informações que ele tem no sistema dele para o seu sistema. Mas a única coisa que ele consegue fazer é gerar relatório em XLS. Por exemplo, exportar os relatórios dele de cadastros, de produto, de cliente, enfim, de qualquer coisa que ele tenha lá, porém só em XLS. E aí, como você tem esses dados em XLS, você pode fazer uma importação através do IBExpert, tá? A gente vai fazer utilizando o IBExpert, já que ele tem a função de fazer importação via XLS. Então, a ideia aqui não é transformar arquivo para CSV, para fazer ele ficar compatível, para poder ter uma rotina de importação. Então, é pressupondo o seguinte, isso daqui é uma coisa atípica, você não tem que fazer isso com frequência, tá? Então, você só precisa fazer a importação, não precisa desenvolver uma ferramenta para importar, não precisa fazer nada demais, assim. Não faz sentido criar alguma rotina só para isso, sendo que vai utilizar apenas uma ou outra vez, ou sei lá, vamos colocar 10 vezes aí durante muito tempo, muitos anos, sabe? Então, hoje eu vou mostrar como utilizar a ferramenta de importação do IBExpert para poder importar arquivos direto de uma planilha Excel, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Antes de começar, tem um recadinho rápido aqui para passar para vocês, que é o seguinte. A gente está em outubro agora, beleza? Outubro de 2020 e eu não sei se vocês sabem, quem chegou mais cedo realmente não sabe, não sei se tem alguém assistindo o vídeo que é desde lá do começo, mas nesse mês a gente está em mês de aniversário do canal, tá? Exatamente em outubro de 2019 foi quando eu comecei o MQFS, comecei pelo Facebook, depois abri o YouTube, depois abri o canal do Telegram, beleza? Então, esse mês começa o mês de aniversário e eu tô preparando uma coisa muito especial para vocês que eu vou falar em breve, beleza? Vai ser alguma coisa relacionada ao treinamento de PSQL, tá? Então, se você ainda não participou do treinamento de PSQL, fica atento aí. E se você quer receber novidades, não esquece de se inscrever lá na lista de espera, lá no site da mqfs.com.br, beleza? Menu treinamento. Clicou lá no menu treinamento, já vai ter uma opção lá, um campinho para você digitar seu e-mail. E nos próximos dias, nessa semana ainda, eu vou passar algumas informações sobre a novidade que eu vou estar passando. E cara, tem uma coisa que eu estou tentando aí para ver se eu consigo disponibilizar para vocês de uma forma muito legal, que se der certo, eu não vou falar ainda o que é, porque caso não der certo, não vou criar expectativa, né? Mas se der certo, vai ser muito da hora. Então, não deixa de colocar seu e-mail lá para que você receba as informações nessa semana ainda, beleza? Porque essa semana vai ser a semana que eu vou resolver tudo isso. E aí, quem tiver lá no e-mail é certeza que vai receber essas informações, beleza? Então, vamos pro vídeo. Olha só, a minha planilha é essa daqui. Eu já tenho os cadastros aqui de cada produto, tá? Eu tenho, na verdade, essa tabela que eu acabei exportando da minha própria tabela de produtos, beleza? Aqui eu tenho ela aqui, ó. Eu tenho minha tabela de produto pronto com ID, código de barras, descrição, custo e estoque. Então, existem duas possibilidades. A gente pode fazer a importação dentro de uma tabela que já existe, ou pode fazer a importação criando uma estrutura de tabela nova, beleza? Então vamos supor, você precisa tratar esses dados aqui, não é o meu caso aqui, né? Mas vamos supor que você tenha que tratar esses dados antes de jogar para a sua tabela oficial. Então você pode jogar para uma tabela temporária para que você faça esse tratamento dentro do seu banco mesmo. Então, fazendo select lá, alterando algumas informações, por exemplo, tem sistema que grava valores, colocando sem separador de caso decimal, e aí nesse caso você precisa fazer uma continha ali dividido por 100 para poder entrar para o seu sistema, ou vice-versa, tá? Então, a ideia aqui é utilizar o IBExpert para a gente fazer essa importação, e como a minha tabela de produtos está populada, não vou excluir isso daqui porque eu tenho vários registros que já estão vinculados aos produtos aqui, né? Registro de venda item, por exemplo, então eu não vou mexer nessa tabela aqui, eu vou criar uma tabela nova para simular essa situação em que eu preciso fazer um tratamento de dados antes da importação de fato, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou vir aqui em Tools, Import Data, beleza? Essa opção tá aqui mais ou menos no meio da lista de menus aqui do IBExpert, beleza? Tá certo que tem mais alguns aqui que estão fora da área de gravação, aqui para baixo, mas por aqui você consegue encontrar. Então, Import Data. Essa Import Data, quando a gente clica, ele traz essa tela aqui para a gente poder ver qual é a conexão que a gente vai utilizar. Então, a gente pode definir aqui para qual banco vai esses dados. Posso mandar criar uma nova tabela, daí eu preciso definir o nome dela aqui, ou posso colocar dentro de uma tabela já existente, beleza? Se for uma tabela já existente, poupa um pouquinho de trabalho, mas também não é nada difícil aqui de fazer uma criação de uma nova tabela.
Então eu vou criar uma nova aqui e vou chamar ela de produto AUX, beleza? Porque essa tabela aqui vai receber esses dados antes do meu tratamento que eu vou supostamente fazer no futuro, beleza? Então olha só, essa importação aqui, antes de eu continuar, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um script do IBEBlock, que é um script numa linguagem do IBExpert, tá? Então só roda no IBExpert, não adianta você tentar rodar isso daqui dentro da sua aplicação via componente, ou então dentro do Flame Robin, por exemplo. Mas aqui, ó, ele vai gerar o IBEBlock para essa importação. Então a gente vai pegar esse IBEBlock, vai fazer alguns tratamentos nele ainda. Então, considerando que ele vai ter esse IBEBlock criado aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um comando de create dessa tabela aqui, beleza? Como ele vai fazer o comando de create, se por acaso acontecer algum problema, o que vai acontecer? Você vai ter que remover a parte de criação de tabela, caso ela já tenha sido criada. Mas se o problema está na estrutura da tabela, então a gente pode fazer o seguinte, ó, marca essa opção aqui, ó, drop table if exists. Então o que ele vai fazer? Ele vai deletar a tabela antes de fazer a criação da nova, tá? Então se você tiver algum reparo na estrutura da tabela, é importante marcar isso daqui para que você consiga rodar o script sem problema nenhum. Senão ele vai tentar criar a tabela que já existe, e aí você vai ter uma duplicidade de nome de tabela aí e seu script não vai rodar. Então tá, aqui para cima já está certo, eu já defini qual é a conexão, qual é o nome da tabela que ele vai criar, vai deletar essa tabela caso ela exista já, né? E aí aqui embaixo a gente vai começar a trabalhar nessa primeira aba aqui, ó, Import Form, que daí a gente vai definir qual é o tipo de documento que a gente tem para poder fazer importação. Aqui tem uma série de documentos e o que eu vou usar é esse daqui, ó, MS Excel, que ele faz a leitura do XLS e também do XLSX. Lembrando que eu estou usando a versão mais recente do BExpert, então talvez se você estiver utilizando a versão personal você não consiga ter acesso a essa tela, ou se você tiver uma versão mais antiga, porém paga, talvez você não tenha acesso a esse formato, beleza? Eu não sei desde quando esse formato está aqui, mas nessa versão mais recente do IBExpert já existe, beleza? Então vou marcar aqui a MS Excel e aí tem aqui, ó, Source File Name, que é qual é o nome do arquivo, qual é o caminho do arquivo que eu vou buscar. Já que eu estou pegando XLS, XLSX, então eu vou buscar essa minha planilha, beleza? Essa minha planilha, ela está aqui, ó. Então eu vou copiar esse caminho aqui, vou colocar aqui, ó, produtos.xlsx, copio e aí vou colocar aqui no meu IBExpert, beleza? Coloquei aqui. E aí ele já começa a fazer a leitura desse arquivo. Perceba que os dados dele já foram interpretados aqui embaixo. É XLS, beleza? Não é CSV. Então não preciso me preocupar com delimitador, ponto e vírgula, por exemplo, para poder fazer isso. Uma opção interessante que tem aqui para fazer importação de planilha do Excel é que você tem como definir qual é a planilha que você quer importar. Então vamos supor que eu tivesse mais planilhas aqui, ó, planilha 2, planilha 3, cada uma com seus dados diferentes. Então você pode escolher qual é a fonte exatamente de qual planilha você quer pegar. Nesse meu caso aqui, eu não vou mexer com planilha 2 e 3, porque eu só estou na 1, tranquilo? Então aqui, ó, eu preciso checar se está selecionada a planilha correta, até porque se tiver selecionada a planilha errada, você já vai observar aqui que os dados vão estar diferentes. Você pode fazer uma conversão aqui de string caso seja necessário. Então, minha sugestão, tenta importar dessa forma aqui. Caso dê algum problema de caractere especial, ele não conseguir importar, aí você marca essa opção aqui para a gente ver, beleza? Mas a princípio eu vou fazer essa importação desse jeito, daí a gente confere os dados lá depois, tranquilo? Tem essa opção aqui, ó, para fechar o form quando terminar de importar. Beleza, não tem necessidade disso. Daí vamos vir aqui para a segunda aba. Essa segunda aba, ó, opções gerais. Qual é a primeira linha? Nesse caso aqui, ó, se eu observar o meu arquivo texto aqui, ó, a primeira linha é a linha de cabeçalho dos dados. Então essa linha específica aqui eu não vou inserir na tabela, tá? Porque isso daqui é só o cabeçalho. Então o que acontece? Aqui no meu IBExpert eu preciso definir que vai começar a partir da linha 2. Se eu colocar a partir da linha 1, o que acontece? Ele vai inserir também esses dados, ó, de cabeçalho, tá vendo? Só que eu não posso colocar esses dados aqui. Então eu vou colocar a partir da linha 2. Tranquilo. Daí, quando eu coloco a partir da linha 2, ele me abre essa opção aqui, ó, Field Names Row, que daí ele está te perguntando o seguinte, em que linha está o nome dos campos, beleza? Então, ele traz aqui como 0, e aí perceba que aqui, ó, aparece A, B, C, D, E, porque daí é cada coluna. Isso daqui vai fazer o quê? Na hora que for fazer a criação da sua tabela, ele vai criar a tabela com as colunas A, B, C, D e E, beleza? Nesse caso tem 5 colunas. Mas eu quero aproveitar a primeira linha como cabeçalho que vai servir como o nome das colunas. Então eu vou colocar aqui, ó, linha 1. Quando eu coloco linha 1, perceba que ele traz a linha 1 para esses nomes aqui, ó. Entendeu? Então aqui, esses nomes, descrição, código de barras, ID, são os campos que ele vai usar para poder fazer a criação da tabela nova, que é essa produto AUX. Daí eu tenho mais algumas informações aqui, ó. Por exemplo, last row. Se você tem mais de 500 linhas, é importante que você coloque aqui. No teste anterior que eu tinha feito aqui, eu tinha limitado a 500 linhas. Então ele só vai importar as 500 primeiras linhas após o cabeçalho. Só que olha só, se eu observar aqui a minha planilha,
ela tem quantas linhas? Ela tem 10.001 linhas. Então, se eu quiser deixar uma quantidade maior de linhas aqui, eu posso deixar. Nesse meu caso aqui, eu vou colocar 10.001, beleza? Então, olha só, coloquei 10.001 aqui para ter certeza de que ele vai fazer a leitura de todas as linhas. Se eu colocar menos, o que ele vai fazer? Ele vai ler menos linhas, ele vai inserir menos linhas. Daí eu tenho mais algumas informações aqui do lado, ó. A ordem que está o campo data. Olha só, nesse meu arquivo aqui eu não tenho campo data, mas se eu tivesse, pode ser que eles estivessem em formatos diferentes. Então, se eu não colocar a ordem certa aqui, ele vai interpretar como texto, tá? Ele não vai conseguir interpretar como data. Então é importante que eu coloque aqui, ó, qual é o formato? Dia, mês e ano, tá? Nessa sequência, se tiver ano, mês, dia, você vai ter que mudar aqui, ó, para ano, mês, dia, beleza? Então a gente tem todas as opções aqui para poder marcar. Eu vou deixar aqui com dia, mês e ano mesmo. E aí, o separador de data que foi utilizado dentro do arquivo. Pode ser barra, pode ser traço, pode ser ponto, pode ser o que for. Nesse caso aqui, eu não tenho data, repetindo, mas se tivesse, eu precisaria observar dentro do arquivo qual é o formato que está. Qual é o separador de hora, tá? Nesse caso aqui é o 2 pontos. E o separador decimal. Eu também não tenho um campo aqui que é do tipo numérico, né, que possui casas decimais, mas se eu tivesse, eu precisaria colocar aqui, porque tem alguns que não colocam separador de milhar, né, fica um número corridão lá, e aí o separador decimal, que é o padrão americano, ficaria ponto. Então, se ele exportou como ponto, você precisa colocar aqui como ponto, senão ele não vai identificar como separador decimal, beleza? Tem essas duas opções aqui, ó, string values if k are too long. Então, o que acontece? Se o valor é muito longo, o que ele vai fazer? Ele vai cortar para que ele não estoure o tamanho do campo que a gente vai definir ali depois, beleza? E tem essa outra opção aqui, ó, para fazer o trim, ou seja, remover os espaços do final da string, tranquilo? Então, se tiver algum espaço no final da string, que geralmente acontece, tá, de importação, você ter cadastro errado lá, que tem um monte de espaço, então você não precisa inserir esses espaços dentro do seu banco e você pode tratar isso aqui já marcando esse parâmetro, beleza? Já é uma coisa a menos que você precisa tratar. Daí, beleza, já tem os dados aqui e vamos vir agora para o mapeamento das colunas. O mapeamento das colunas, ele já traz os próprios nomes das colunas que eu tenho aqui, ó, nesse arquivo, beleza? Então ele vai criar o quê? ID, código de barra, descrição, custo e estoque. Nesse caso aqui, ó, é Target Fields, tá? Esse Target Fields são esses dois caras aqui, essas duas colunas. Então, os campos de destino são esses aqui que ele vai criar. Quais são os tipos de dados que ele vai utilizar? Perceba que ele colocou tudo como varchar. Só que tem alguns campos aqui que não são varchar. Por exemplo, ID é um campo integer, beleza? Eu não quero colocar ele como varchar aqui. Código de barras é um campo varchar de 14, tá? Na minha tabela de produtos lá é varchar de 14 mesmo. Descrição, varchar. Custo e estoque são campos numéricos, beleza? Porque o custo pode ter casa decimal, porque o custo pode ter casa decimal e o estoque pode ter casa decimal também, nesse caso aqui, tranquilo? E aí eu tenho assim, da onde ele vai pegar a informação para poder alimentar essa primeira coluna? Ele já trouxe aqui, ó, o campo ID, beleza? Para o código de barras, ele vai buscar o código de barras. Para a descrição, ele vai pegar da descrição que está do arquivo de importação, beleza? Que é aqui, ó, source fields, são os campos de origem. Tranquilo? Então, o que a gente precisa fazer aqui, ó? Esse ID, como se trata de uma tabela nova, então eu vou inserir também esses dados. Se eu já tivesse a tabela pronta, então talvez eu não precisasse importar o campo ID caso eu quisesse criar campos novos, tá? E deixar, por exemplo, ao invés de colocar ID, eu vou colocar ID old. Deixa eu colocar aqui, ó, ID old, beleza? Porque daí ele vai criar esse campo. É só entrar aqui e digitar, não tem problema nenhum. Esse ID old aqui, eu vou colocar ele como integer, tranquilo? E aí é só digitar também. Deixa eu colocar maiúsculo, integer, tranquilo? Enter. E aí a gente já tem pronto aqui o nosso campo novo que ele vai inserir. Código de barras, ele trouxe aqui como varchar 18, mas eu vou colocar 14 porque eu sei que é só isso que ele tem, tá? Não passa de 14. Isso eu sei porque eu já sei de onde eu peguei esses dados aqui. Descrição, ele trouxe como varchar de 94, tá? Isso quer dizer o quê? Que o maior produto que ele encontrou aqui, maior descrição que ele encontrou, tem 94 caracteres. Mas eu posso deixar um varchar de 100, sem problema nenhum, só para poder deixar padrãozinho, tá? Lembrando que essa daqui é uma tabela auxiliar, depois eu vou fazer mais tratamentos. Custo. Custo ele pegou como varchar de 7, mas eu quero ele como numeric 15.2, beleza? Fecha aqui o parênteses e beleza. Mesma coisa aqui para o estoque, então vou copiar e colar aqui, beleza, já tenho os meus dados aqui. Aqui ele não tem auxílio assim de conta de espaço, não tem nada aqui, você tem que digitar e tem que digitar certinho, beleza? Se você digitar alguma coisa errada, ele vai dizer que o nome que você digitou está errado e não vai conseguir seguir com o script, então dá uma conferida aí e vê se está tudo certinho. Agora que eu já tenho essas informações, o que eu vou fazer? Vamos vir aqui no IBE Block e aí ele me traz todo o bloco pronto, tá? É um script escrito aqui mesmo, automaticamente, para poder fazer toda essa configuração que a gente definiu aqui atrás. E aí, tendo certeza de que isso daqui está certo, eu vou dar aqui, ó, um Start Import. Só que olha só,
Eu vou desmarcar essa opção aqui para ele não fechar o form, tá? Depois de ter importado, para a gente poder manter ele na tela e fechar caso seja necessário. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, primeiro ele faz uma criação de bloco para log, beleza? Então fica esse CBB aqui, e isso daqui é só para logar as informações. Se a gente observar aqui, ó, ele está pegando o quê? O resto da divisão. Se o resto da divisão da linha corrente que está fazendo a importação dividido por 100 for igual a 0, então ele printa um resultado no log, que é o seguinte, ó. IBS Progress, Roll Count, então o número da linha aqui, ó, no caso vai ser 100, 200, 300, 400 e assim por diante. Registros importados, beleza? Então ele faz aqui uma exportação de log. Esse CBB aqui, ele vai jogar onde? Ele vai jogar lá na frente quando a gente for fazer a importação, beleza? Porque esse daqui é o bloco de registro de importação. Aí tem aqui a conexão que ele vai fazer, nesse caso aqui, ó, ele já pegou certo, tá? Ele pegou os dados da minha conexão que está aqui em cima, então ele está certinho, tá? Essa conexão já funciona. Colocou a client lib certinho, beleza? E aí, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai conectar na minha base, e ele vai verificar se a tabela existe. Se ela existe, ele vai fazer o drop. Lembra daquela opção que a gente marcou lá para ele dropar antes de tentar criar. Daí aqui ele tem a criação da tabela, ó, daquele jeitinho que a gente fez no mapeamento. Então tem aqui, ó, create table, produto aux, ID old do tipo inteiro, código de barras, edição, tal. Então fez a criação aqui. Dá um commit para poder fazer a criação da tabela. Daí ele tem o mapeamento das colunas, beleza? Ele faz o mapeamento, ó. Onde é ID lá no arquivo, vai virar ID hoje na tabela. Onde é código de barras, vai virar código de barras e assim por diante. Tendo esse mapeamento, daí ele joga para dentro de uma função de importação. Essa função de importação, ele já vem pronta aqui no IB Expert também. Você passa qual é o banco que você quer utilizar, qual é a tabela que você quer utilizar. Lembrando que ela já foi criada aqui e já foi dado commit, certo? Daqui, qual é o tipo de dados que você quer importar. Então, você, de uma planilha do Excel, ele já colocou aqui para você qual é o caminho da planilha. E, deixa eu dar uma olhada aqui o que mais tem. Ó, aqui na frente tem tabela de origem, tá? Mas no caso não é uma tabela de origem, é um arquivo Excel, beleza? Então não precisa, ficou fora da área de gravação, mas é isso que tem ali. A ordem da data, tudo, todos os parâmetros que a gente definiu lá atrás, ele passa aqui como parâmetro. E esse CBB, que é aquele código para exportação de resultado, tá aqui, ó, beleza? O CBB que foi criado aqui, ele é jogado aqui também no final dessa função, tá? A última coisa que ele passa aqui, o mapeamento também tá aqui, beleza? Que é o mapeamento das colunas. Então esse bloco aqui está praticamente pronto. Vamos testar essa importação usando aqui o Start Import, tá? Vou clicar aqui, ó, Start Import, e aí ele já está rodando e, ó, registros importados, número 10.000, beleza? Então 10.000 registros importados. Vou dar um OK e vamos dar uma olhada lá na nossa tabela produto aux. Vou fechar aqui essa parte de importação. A tabela produto aux já veio aberta, inclusive na aba de dados, beleza? Para ele poder me mostrar o resultado. Se eu fechar aqui, lógico, e apertar Ctrl Shift F12, produto aux, está aqui criadinha normal, tá? É a mesma tabela, ele só deixou aberto para mim. E aí, os meus dados importados já estão aqui, ó. Não houve erro nenhum na importação, tranquilo? Inclusive, esses campos aqui, ó, eles já estavam nulos, tá? Na minha tabela de origem, lá na minha planilha, né? Estavam vazios. E se eu observar, ó, todos os meus produtos estão aqui, tranquilamente. Beleza? Então, dessa forma aqui, pode quebrar um galhão para você fazer uma importação de dados a partir de um arquivo Excel para dentro do seu banco, rapidamente. Não tive que escrever uma linha de código, foi só usando ali a ferramenta do IB Expert mesmo. E isso pode facilitar demais, né? Eu acho que fica bem mais fácil fazer importação por aí do que ter que desenvolver alguma ferramenta para poder importar e fazer a leitura de um arquivo Excel, ou então ter o trabalho de transformar isso em CSV, né? Salvar como lá a planilha em CSV, daí ter que fazer a leitura do CSV. Se você não tem uma rotina de importação de CSV, vai ter que procurar um vídeo meu aí que ensinei como fazer importação de CSV, mas dá mais trabalho. Se você faz isso com pouca frequência, é muito vantajoso conhecer essa ferramenta aqui do IB Expert, beleza? Então, no vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você gostou, não esquece de deixar um like aí para eu poder saber que você está gostando. E se você quer ver mais vídeos como esse daqui, tem uma lista enorme, cara, de vídeos que eu já fiz desde não sei quanto tempo já, dentro do canal do Telegram, tá? Lá você vai ter o link para assistir cada vídeo no YouTube ou no Facebook, onde você achar melhor, tendo também o assunto, podendo fazer pesquisa pelo assunto lá, onde você quiser, e você tem certeza que você vai receber todas as notificações, beleza? Então, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.